Olá, meu querido irmão, solenidade da Mãe de Deus, início da segunda semana do tempo do Natal. Então, nós temos como primeira leitura o livro de Números, a bênção de Araão, né, também conhecida na tradição da igreja como a bênção de São Francisco. O Salmo, que Deus nos dê a sua graça e sua bênção. A carta aos Gálatas, que fala da plenitude dos tempos que Deus enviou o seu filho nascido de uma mulher. A visita dos anjos no Evangelho de São Lucas 2, de 16 a 21, o melhor dos pastores a Belém. E depois que Maria guardava essas coisas e conservava no seu coração. E depois a apresentação do menino para ser circuncidado. Essa é a palavra de Deus do dia da solenidade da Mãe de Deus. É claro, o primeiro tema que se destaca nesta liturgia não é bem a Virgem Maria, mas é o tema da bênção de Deus, né? Desta invocação do nome santíssimo de Deus sobre o povo e sobre os que creem, os que permanecem na aliança, recebem a bênção de Deus. Bem, meus irmãos, o que é a bênção de Deus? A palavra bênção, né, ou abençoar, ou bem dizer, significa falar uma boa palavra sobre alguém. No Antigo Testamento, a bênção, ela era uma palavra dita, ou porque Deus dizia sobre o povo, ou porque o povo dizia a Deus, né? Louvando a Deus. Mas no Novo Testamento, a palavra se fez carne. Então a palavra não é só uma coisa que se diz, mas a palavra é a pessoa de Jesus Cristo. Por isso a bênção é a bênção que traz para nós a presença de Cristo. Então abençoar é invocar a presença de Cristo sobre a vida de alguém. Não é à toa que a igreja coloca esta palavra no primeiro dia do ano, né? Justamente para nos convocar como comunidade a nos abrirmos à bênção de Deus, a vivermos na presença de Cristo, a reiterarmos o nosso desejo, a fazermos uma nova escolha a estar na presença de Cristo. E nesse sentido é que a gente entende o lugar de Maria, porque foi pelo sim de Maria, a Mãe de Deus, que nós pudemos experimentar esta bênção, que é uma pessoa. E nesta pessoa nós podemos nos relacionar com Deus, né? A segunda parte da carta aos Gálatas, que a gente normalmente não comenta tanto nesse dia, vai dizer assim: Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, a palavra eterna do seu Filho, que clama em nós, Abba, Pai. Assim nós não temos mais um espírito de escravos, mas de filhos e de herdeiros em Cristo Jesus. Portanto, estar em Cristo significa ter acesso direto ao coração do Pai. E isso se deu pelo sim de Maria, porque Deus entrou na nossa história, ao ela se fazer mãe de Deus feito carne. Deus entrou na nossa história, falou o nosso coração, e agora nós somos capazes de ter este relacionamento onde eu digo a Deus no Filho, na palavra, aquilo que é a minha vida, e por Jesus a minha vida chega ao Pai, e o Pai que se devolve em graça sobre nós, né? Na forma antiga da missa, o padre, quando ia incensar as oferendas, ele fazia 3 cruzes e 3 círculos sobre as oferendas, né? Sobre o pão e o vinho sobre o altar. E ele dizia, né? Suba até vós, ó Senhor, a nossa oração, né? Suba. Da nossa fraqueza nós temos coragem de olhar para Ti e dizer uma boa palavra te louvando, né? Te abençoando. E desça sobre nós a vossa misericórdia, né? À medida que sobe a nossa oração, desce a misericórdia, é uma troca de dons. Isso é a bênção, e essa troca de dons só é possível no Filho. E aqui é um ensinamento muito bonito que nós devemos ter, de entender, meus irmãos caríssimos, que não nos importa o que espera-nos este novo ano. Não nos importa se teremos dificuldades, se teremos alegrias, conquistas, decepções, mas importa-nos que Cristo entra neste tempo que se chama hoje conosco nesta história.
e que por isso viver debaixo da bênção de Cristo, ter a face do Senhor que resplandece sobre nós, nos faz ter garantido um ano feliz, com dificuldades, com provas, com alegrias, mas um ano feliz porque temos a Cristo. Isso é a bênção. E aí eu queria terminar esta reflexão chamando a atenção para um detalhe do Evangelho que diz: quanto a Maria guardava todos esses fatos e meditava sobre eles no seu coração. Como cristãos, nós precisamos aprender a guardar a palavra de Deus e o que Deus faz na nossa vida, no nosso coração. Fazemos do nosso coração uma espécie de sacrário, no qual eu retenho o que Deus tem me falado, no qual eu retenho a palavra de Deus, no qual eu retenho a presença de Deus, para que ela não me seja roubada por nada e por ninguém. Talvez, meus irmãos, essa seja a grande luta das nossas almas neste novo ano que se inicia. Lutar para viver e para estar na presença de Deus. Deus te abençoe, santo e feliz ano novo.